O episódio bíblico da necromante de Endor e do rei Saul é um episódio de difícil interpretação. Nós sabemos que o espiritismo ou necromancia ou a simples consulta aos espíritos é uma prática abominável aos olhos de Deus. E esta cena bíblica entre a bruxa de Endor e o rei Saul levanta dúvidas sobre a possibilidade de consulta aos espíritos. No entanto, tal prática é condenada cabalmente pela doutrina hebraica e, igualmente, pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. A bruxa de Endor é uma personagem do Antigo Testamento que aparece no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28. Ela é uma necromante que aconselha o rei Saul antes de ele guerrear contra os filisteus. A história da necromante de Endor diz que Saul, rei de Israel, consultou a bruxa para obter conselho sobre como liderar o seu povo. Saul não havia recebido nenhuma revelação de Deus sobre o assunto. A necromante usou um amuleto para invocar o fantasma do profeta Samuel. Seria mesmo fantasma? No entanto, esta figura que apareceu diante do rei Saul previu a morte do monarca e de seus filhos, e a derrota de Israel pelos filisteus. A história da bruxa de Endor não autoriza, biblicamente falando, que as sessões espíritas sejam eficazes para conjurar os mortos. Deus condenou a necromancia e a mediunidade, e aqueles que praticavam tais coisas no antigo Israel deveriam ser condenados à morte. As Sagradas Escrituras, portanto, são claríssimas ao condenar o espiritismo ou a necromancia. Está lá, por exemplo, em Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Também Jesus, no Novo Testamento, condena tal prática lá no final da parábola do Lázaro e do rico. O rico que está precipitado no inferno pede a Abraão e a Lázaro que avise os seus parentes sobre os tormentos do inferno. Lembrando que Lázaro e Abraão estão na mansão dos mortos, ou como é chamado nesta parábola, no seio de Abraão, porque Jesus ainda não tinha se sacrificado e reaberto o céu para aqueles que morreram justos e na amizade com Deus. O rico vai dizer no versículo 27, rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu, eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou, não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe, se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Jesus Cristo, através desta parábola, está nos dizendo, não existe consulta aos espíritos. Vocês têm as Sagradas Escrituras, simbolizadas aqui por Moisés e os profetas, que são a parte central do Antigo Testamento, que era a Bíblia
naquele momento histórico. Jesus, com isso, confirma a condenação à necromancia, ao espiritismo, à consulta aos mortos, que permeia todo o Antigo Testamento. Mas não somente as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, condenam tal prática. A outra fonte da fé católica, o magistério da Igreja, também faz a mesma coisa. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Estas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. De uma forma bem clara, temos Deus como nosso único Senhor. Acreditar em práticas de adivinhação, magia, astrologia e consulta aos espíritos é pecar gravemente contra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Estas práticas são os falsos deuses que podem nos conduzir ao pecado abominável da idolatria. Lembrando, a prática de consulta aos espíritos é completamente diferente da aparição de santos e de anjos, que é de iniciativa do próprio Deus, enquanto que a prática da necromancia requer que os próprios homens tentem consultar tais espíritos, ou seja, promovam este tipo de idolatria de forma voluntária. Os santos e os anjos são seres celestiais que, como já dito, por iniciativa exclusiva de Deus, aparecem pontualmente aos seres terrenos para reforçar os valores do Evangelho, reforçar, sublinhar os ensinamentos de Jesus Cristo e não afrontar o primeiro mandamento da lei de Deus, promover a reencarnação e temas completamente anticristãos, como faz a prática de consulta aos mortos. Para terminar, podemos nos perguntar: o episódio da bruxa de Endor e do rei Saul é de difícil interpretação mesmo? Vejamos duas explicações dos comentários da Bíblia do Peregrino e da Bíblia de Jerusalém. Veja como explica tal episódio a Bíblia do Peregrino. A história de Saul é uma tragédia. Ao começar o último ato da sua vida, uma cena misteriosa e sombria espalha o pressentimento até torná-lo certeza inevitável. Saul surgiu para salvar Israel dos filisteus. Vai acabar em breve nas mãos dos filisteus, arrastando consigo Israel. Aquele que ungiu rei, profeta Samuel, e que pronunciou sua primeira sentença condenatória, agora lhe fala do túmulo, combinando-lhe a próxima execução da sentença. Saul, consciente de sua sentença e de sua próxima execução, caminha valentemente para a própria morte. O fato de ser culpado não diminui a intensidade e a grandeza de sua figura trágica. O fato de o autor estar contra ele não lhe impede de apresentá-lo na morte como herói extraordinário. E esta voz do túmulo? Os magos burlados no Egito, o adivinho Balaão, transformado em profeta, e a legislação codificada em Deuteronômio 18, que já lemos neste vídeo, nos dão a pista. Em Israel não haverá agoureiros, nem adivinhos, nem magos. Basta-lhes a palavra de Deus
para se guiarem pela história, para confundir os magos e estrangeiros. E quando a palavra do Senhor emudece, o que fazer? Isaías responde: esperar. E zomba dos que consultam os mortos sobre assuntos dos vivos. A mudez de Deus significa que abandonou realmente Saul, que a última palavra de Deus para Saul foi uma sentença condenatória. E não há mais o que acrescentar. O silêncio já é castigo. Começa o castigo final. Mas Saul não aguenta em vida e, no seu desespero, vai escutar a voz da morte que o convoca. Por isso ele vai até uma necromante. Evoca Samuel, o juiz a quem sucedeu, o profeta que o ungiu, aquele que chorou pela sua desgraça. O poder do Senhor atinge o reino da morte, e a voz do morto lhe será, pela última vez, palavra do Senhor, denúncia e condenação. Que rápida viagem descendente, disfarçada sua figura, na noite encobridora, ao esconderijo da necromante, ao reino da morte. A queda de Saul está ensaiando a próxima queda final. No fim, resta-lhe uma viagem curta. Também ele precisa comer e recobrar forças. Com essa comida, volta ao reino dos vivos, para representar o pouco que lhe resta de seu papel. Vemos aqui, na Bíblia do Peregrino, o que já comentamos neste vídeo. A bruxa de Endor não trouxe o morto Samuel para ser consultado por Saul. Não, Deus aproveita esta afronta ao primeiro mandamento de sua lei, tem a iniciativa de fazer aparecer o profeta Samuel para lhe repetir a sentença condenatória, aquela sentença que ele já tinha ouvido e, por isso, por puro medo, acabou procurando o falso deus da necromancia. E o que diz a Bíblia de Jerusalém? A necromancia era praticada em Israel, embora fosse proibida pela lei. Enquanto o narrador parece partilhar a crença popular na aparição de espíritos, embora considerando a invocação deles como ilícita, os padres da igreja e os comentadores se preocuparam em dar uma explicação do fato. Deste episódio da Bruxa de Endor, intervenção divina, intervenção demoníaca, charlatanice da mulher. Pode-se admitir que a cena ia ser como as sessões desse gênero, com credulidade por parte de Saul e charlatanice por parte da mulher, mas que Deus permitiu à alma de Samuel que se manifestasse verdadeiramente, donde o susto da mulher, e que anunciasse o futuro. Pode-se crer mais simplesmente que o narrador utilizou essa encenação para exprimir, mais uma vez, a rejeição de Saul e sua substituição por Davi, um fio condutor de todas essas histórias. Em outras palavras, pode ser intervenção divina, pode ser intervenção demoníaca e pode ser fraude da tal bruxa de Endor. A Bíblia de Jerusalém conclui: não foi fraude porque a própria mulher se assustou, mas sim o primeiro caso, intervenção divina, onde Deus, como na aparição de santos e anjos, permite que a alma de Samuel apareça para Saul e confirme o seu futuro desolador. O comentário termina dizendo que tal narração serviu para reforçar a rejeição de Saul por Deus e sua substituição por Davi. Que saibamos viver plenamente a obediência ao primeiro mandamento da lei de Deus, amando e adorando o único Deus que existe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, rejeitando completamente os falsos deuses. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa
e até o próximo vídeo.